gente aqui no Comunicons News, nosso muito obrigado. Vamos começar este Comunicons News falando que acontece nos dias 3 e 4 de agosto a 19ª heterocrítica de obra útil especial do Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas, de autoria do professor Renzo Tosi, conhecido por publicar vários estudos conscienciométricos e que vai estar presente frente a um debate com todos os participantes. Não perca tempo, se inscreva. Informações pelo telefone do CIAEC, código de área 45 3525 2652. Comunicons News encerra uma etapa da história do parapsiquismo com o professor João Ricardo. Professor João, bem-vindo. Agradeço. Hoje é parapsiquismo e Sociedade atual. sociedade. Mas como abordar esse tema, João? Estudar a sociedade atual nem sempre é muito fácil. Em geral, o pessoal que estuda história acaba dizendo que só se tem isenção histórica para estudar determinado fato uns 50 anos depois que ele acontece. Então, a gente em geral tem dificuldade de analisar com clareza a sociedade em que a gente está inserido no momento. Se a gente for pegar, por exemplo, vamos pegar lá na Idade Média. Se você chegasse para uma pessoa, um indivíduo comum na Idade Média, e falasse para ele, poxa, a Igreja Católica controla todo mundo europeu, e a mentalidade da Igreja reprime a todos vocês. É difícil dizer, mas assim, provavelmente ele não ia ter essa mesma visão crítica que a gente tem hoje. Ele está envolvido naquilo, ele está envolvido naquela sociedade e talvez ele não conseguisse ter a mesma visão que a gente consegue ter hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente também não tem, na maioria das vezes, consciência sobre a sociedade em que a gente vive, sobre as bases dessa sociedade, a base do paradigma que a gente utiliza. O pessoal fala, mas o paradigma religioso não é mais tão influente. Não é mais tão influente, mas existem outros tão influentes quanto. Existe uma mentalidade por trás da nossa sociedade que ela rege muito do comportamento humano atualmente. A sociedade atual ela tem uma filosofia, ela funciona através de um sistema econômico que é o capitalismo. Capitalismo, capital, vem de dinheiro, e toda a sociedade se estrutura em busca da aquisição e do gasto de dinheiro. O que acontece? Para que essa sociedade funcione, para que a máquina da sociedade continue funcionando, continue girando, as pessoas têm que consumir. Então, a primeira coisa, em geral na nossa sociedade, o indivíduo ele é visto mais como consumidor do que quanto ser humano. Então, se espera que cada um trabalhe e consuma, gaste. Por quê? Com esse gasto, você faz a sociedade girar, porque você alimenta financeiramente diversas outras empresas que sustentam outras pessoas e assim a sociedade gira. Mas o que acontece? Se você começar a colocar na base dessa sociedade uma maneira de pensar, uma filosofia de vida, que a pessoa ela se desapegue, ela tem algum nível de desapego dos bens materiais, etc., você vai estar criando um problema para o mercado, para a indústria, etc. Então, de maneira não tão sutil assim, mas de maneira não declarada, vamos dizer assim, de maneira implícita, a mídia, os meios de comunicação, o cinema, as artes, elas procuram incutir nas pessoas dois modos de pensar, que eu vejo assim, que são fundamentais para o capitalismo funcionar. Primeiro, o imediatismo, e segundo, o consumismo. Desculpa, o hedonismo. Porque o consumismo é a base, é assim que funciona o capitalismo. Então, o imediatismo e o hedonismo. Por que o imediatismo? Porque para que você seja um consumidor, você tem que querer as coisas para ontem. Você tem que buscar a aquisição daquilo que você quer logo. Então você tem uma vontade, você tem que buscar realizar ela logo. Isso é o imediatismo que é estimulado nas pessoas. O segundo ponto é o hedonismo. Por quê? Porque para que essa sociedade de consumo continue funcionando, é importante que as pessoas estejam buscando prazer, buscando satisfação, buscando conforto. E essa busca pelo prazer, pelo conforto, pela satisfação, gera pessoas com alto nível de consumismo. Agora, João,
onde a gente pode encaixar o parapsiquismo aí dentro dessa sociedade? Qual o interesse? Como pode se estudar o parapsiquismo? É duro, porque uma sociedade que está buscando o prazer e o consumo, ela quer ver tudo do ponto de vista do entretenimento. Então, na mídia, na TV, é muito comum você encontrar. Quando você encontra, nas vezes que você encontra informações sobre o parapsiquismo, elas estão dentro do viés do entretenimento. Ou em filmes, ou até documentários, programas de auditório, mas sempre querendo sempre uma abordagem ou divertida, ou misteriosa, ou assustadora, que são os filmes de terror. Então é sempre dentro do viés do entretenimento. É difícil você ter uma abordagem profunda com esse viés. A abordagem da mídia em geral sobre o parapsiquismo é superficial atualmente. É superficial. E, além disso, de maneira velada, qualquer iniciativa que se faça hoje para estudar de maneira mais séria o parapsiquismo é combatida. Vamos ver, na revista Veja, quando sai alguma reportagem sobre parapsiquismo, é uma abordagem cética, uma abordagem materialista, uma abordagem crítica do fenômeno, tentando desmascarar algum tipo de fenômeno, etc. Na Isto É, muito parecido. Na Rede Globo, em geral, a abordagem, eles até tentam, eles mostram uma coisa ou outra, mas no final aparece lá ou um psiquiatra ou um materialista, um cético qualquer, dizendo que é fantasia, que é ilusão, que é alucinação. Então, a abordagem que se dá sobre o parapsiquismo hoje na grande mídia, nas comunicações para a massa, ela tem o viés do entretenimento. E quando alguém procura fazer uma abordagem mais séria, isso aí tenta ser desconstruído. Então isso não é de agora, não. Isso é desde a década de 40, quando a revista O Cruzeiro publicou uma reportagem sobre o Chico Xavier, tentando desmoralizar ele. Depois veio, nos Estados Unidos, teve muito a questão lá na década de 70, a mídia, através do lobby materialista. Quem que estava por trás do lobby materialista? Aquela turma lá do James Randi, que é aquele ilusionista, e a instituição que a equipe dele trabalhava, que era a PSYCOP, que era um comitê para investigação de fenômenos paranormais. E eles o tempo inteiro queriam o quê? Mostrar que tudo era fraude, tudo era ilusão, tudo era charlatanismo. E eles tinham um lobby forte por trás, eles tinham muita entrada na mídia. Então, a opinião pública, hoje, atualmente, a gente fala assim, porque uma hora a sociedade vai começar a aceitar o parapsiquismo. Mais de 90% das pessoas hoje aceitam em algum nível o parapsiquismo. O percentual da sociedade hoje que diz assim, fenômeno parapsíquico não existe, é menos de 10%. É engraçado, porque daí você vai pensar, poxa, mas é um paradoxo, porque se tanta gente aceita o parapsiquismo, como é que, assim, são poucas pessoas que têm interesse, por exemplo, em fazer um curso de Conscienciologia aqui com a gente? Poucas, eu digo assim, poucas em comparação à sociedade como um todo, né? São poucas pessoas, porque apesar de que a maioria das pessoas aceita o parapsiquismo, a abordagem que as pessoas querem ter é superficial. A hora que você fala que o parapsiquismo é uma ferramenta para a pessoa fazer reciclagem existencial, para ela mudar a vida dela, para melhorar, para ela evoluir, a hora que você fala essa palavra reciclagem, a maioria do pessoal já foge. Já foge. Porque você fazer uma análise crítica sobre você mesmo e você fazer um esforço sincero para se melhorar, para reciclar teu comportamento, isso exige muita coragem, exige muito esforço. Então, na sociedade atual, a grande dificuldade não é fazer alguém aceitar o parapsiquismo. Fundamentalmente não é essa dificuldade. A maior dificuldade é mostrar para as pessoas que o parapsiquismo é uma ferramenta séria e que é algo que deve ser utilizado para dinamizar a evolução da pessoa e como uma das principais ferramentas para que a pessoa possa se enxergar e se desenvolver. Então a dificuldade é essa, conseguir que as pessoas tenham do parapsiquismo uma abordagem séria e que elas queiram se melhorar, queiram evoluir, queiram reciclar o comportamento delas. Muito bem. Então, a partir da próxima semana, você já começa aqui um encontro com todos os nossos internautas que nos acessam para contar em doses gradativas e narrar todo o processo que você está compondo, finalizando o seu livro da história do parapsiquismo. Sim, vamos falar da história do parapsiquismo.
Já começa no próximo vídeo a falar sobre as sociedades tribais. Sociedades tribais. É isso, Esse é o tema de começa- quarta-feira que vem. Começa aí falando das sociedades tribais e vamos construindo ao longo das semanas, aí, ao longo do tempo, vamos construindo uma linearidade aí até chegar nos dias de hoje. Muito bem. E nós gostaríamos, inclusive, de registrar, quem quiser pode acessar o nosso canal de vídeo aqui no YouTube e verificar. É só digitar João Ricardo, História do Parapsiquismo, uma média que você teve aí fantástica. A gente faz questão de registrar, viu, professor João, que a gente considera, em termos conscienciológicos, de muita assistência, média de 100 viewers nos primeiros dias, sempre que a gente posta, fazendo uma média geral, ela está em torno de 100 views por programa. Isso é importante, principalmente porque a gente sente que está fazendo realmente um trabalho muito positivo com a tua participação, e está fazendo assistência muito grande. Que legal. E só para encerrar, você falou 90% hoje da população mundial praticamente aceita o fenômeno parapsíquico. Uhum. E o mais importante, não está vendo isso como aquilo que nós já estudamos aqui, que você vai aprofundar muito mais, aquela questão de idolatria, o parapsíquico, ou aquele que desenvolve mais os seus fenômenos, né? A sociedade atual já permite você ter com o auxílio da ciência, das novas tecnologias, já permite você ter uma visão um pouco mais diferente. Sim, sim. Quem fez essa pesquisa foi um cético americano, um materialista americano. E a pesquisa dele mostrou que mais de 90% das pessoas aceitam. Então, obviamente ele não gostou muito do resultado, mas pra gente é interessante. Pra gente é interessante ver assim, que o problema maior não é a pessoa aceitar o parapsiquismo, é ela entender a importância da ferramenta. E ela entender como isso pode ajudar ela na evolução, no amadurecimento dela, e que isso que a gente está fazendo é sério. Não é nada de entretenimento, não é para ganhar dinheiro dos outros, não é para fascinar, para iludir, não é nada. A gente está usando isso aqui para fazer assistência, para melhorar a nossa maneira de pensar, expandir a nossa visão de mundo e transmitir ideias um pouco mais libertárias para os outros. É interessante que ao longo da história, o parapsiquismo ele não teve escondido, ele não era assim algo feito em segredo dos bastidores. Várias das maiores personalidades históricas eram sensitivos. Se for pegar assim, só na filosofia, assim, Pitágoras, Sócrates, Platão, todos eles tinham algum nível de envolvimento com o parapsiquismo. Até grandes figuras políticas, até se for pegar aqui Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos da metade do século XIX, ali, 1850, na época da Guerra Civil deles, ele realizava sessões parapsíquicas dentro da Casa Branca. Tinha uma sensitiva que ele se consultava, conversava com ela, e dizem que muito da questão da abolição da escravatura nos Estados Unidos foi feito com orientação das consciências. Então, é importante entender isso. O parapsiquismo está presente na sociedade desde sempre, desde a antiguidade. O que a gente precisa é dar uma abordagem nova para isso. É mostrar para o pessoal que está assistindo, mostrar para o interessado, que isso aqui é sério e a gente pode tirar grandes proveitos disso. O amadurecimento que a pessoa pode ter ao entender a importância dessa ferramenta é imensurável. Então é isso que a gente quer dar ênfase aí, quer mostrar ao longo da história. Acho que vai... E que começa na próxima semana. Começa na próxima semana. Muito obrigado, João Ricardo. Esperamos então você aí e iremos te assistir também. Que legal. No Comuniconsciência, a história do parapsiquismo. Vamos lá. Entenda como utilizar as línguas estrangeiras em favor do autodesenvolvimento parapsíquico, participando do curso Poliglotismo Parapsíquico, que estará sendo aplicado pelo professor Otto Mendonça no dia 18 de agosto, na sede da ACIP, em Foz do Iguaçu. Informações, telefone código de área 45 2102 1421. Obrigado, amigos, e até o nosso próximo Comuniconsciência.